Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre ti, igreja do Deus vivo, igreja triunfante, é sobre ti, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia! Até que o mundo possa ver a glória do Senhor resplandecendo sobre nós. E já está sobre nós, querido. O próprio Deus habita em mim e habita em você. Aleluia, boa noite. Você pode se assentar? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, meninos. Glória a Deus. Você está empolgado? Acho que dá para aumentar um pouquinho o meu retorno aqui na frente, pode ser? Aleluia. Aleluia. As caixas da frente, só um pouquinho. Glória a Deus. Mais uma quinta-feira aprendendo. É bom conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Tenha prazer, tenha satisfação. É o nosso Deus, é o nosso Pai. E conhecemos o nosso lugar nele, a nossa posição nele. Nós acabamos de dizer que os nossos dons e talentos são para servir ao Senhor. Que nós não vemos razão sem Ele. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é o motivo de sermos. Ele é o motivo de nos dispormos. Amém? Porque para isso conhecemos ao Senhor, querido. Para que o conhecimento não fique só em nós. Mas para que seja reproduzido. Que seja compartilhado. Amém? Existem dons e talentos, como nós falamos quinta-feira passada. Se só a salvação fosse suficiente, querido, nós já estávamos abonados. Não é? Recebemos o pacote da salvação, com tantos benefícios, com tantas coisas grandiosas, que nós nem merecíamos, simplesmente foi a graça. Simplesmente foi um amor, Ele decidiu. Ele foi benigno. A palavra do Senhor diz que Ele foi muitíssimo misericordioso. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele não olhou para essa aparência. Ele já via o fruto do seu penoso trabalho. Eu e você. Porque a palavra dele também nos garante que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para boas obras. Amém? Então, se você está aí no seu lugar, sentadinho, pensando, mas eu não sirvo para nada. Ó vida, ó azar. Olha fulano, olha ciclano, olha o dom dela, olha o dom dele. Né? Eu não sou pé, então, eu não sou olho, eu não sou braço, eu não sou mão. E a gente fica olhando, a gente fica admirando, e às vezes a gente senta e a gente fica nesse lugar de comodismo, na zona do conforto, só apreciando o chamado do outro, o dom do outro, querido, mas é para todos. Amém? O Espírito Santo não veio só para um, não veio só para outro. O revestimento de poder veio para a igreja. Lembra que nós falamos sobre a igreja primitiva? Todo aquele poder, toda aquela glória, toda aquela grandeza, nós somos a continuidade dessa grandeza. Nós ainda somos a igreja de Cristo, querido. Os anos passaram, os séculos, mais de 2000 anos, e nós continuamos aqui. A igreja nunca deixou de ser igreja, nunca deixou de ser poderosa, nunca deixou de ser triunfante. O que nós precisamos é pensar e nos colocar na posição e dizer, mas o que eu estou fazendo no corpo? Como igreja de Cristo, como eu estou me movendo? Porque eu sou o corpo, e o corpo de Cristo é um corpo em movimento. Os dons e os talentos que Ele conferiu a nós, e nós vamos falar sobre os dons espirituais, foi para que nós estejamos em movimento. Então eu quero dizer para você hoje, querido, sai do ninho. O tempo do ninho já acabou. Abra as suas asas. Se lance, como na música do Eliezer. Deixa a visão celestial, a visão que Deus tem a seu respeito se cumprir. Você precisa, nós somos chacoalhados aqui no Revival, não fomos? Às vezes a gente fala, ai, mas não foi tudo aquilo, mover. Foi o mover, querido, do Espírito Santo, sim. Por dentro.
Talvez você estivesse esperando o mover do Espírito Santo visível, um caindo de um lado, outro caindo do outro, não é? Mas foi o mover por dentro. O Espírito Santo começou a mover as águas dentro do meu interior e do seu interior, dizendo: ei, faz alguma coisa. Ei, igreja, sai do lugar. Ei, igreja, voa. Porque aquela igreja poderosa é essa igreja aqui, é a igreja de Cristo. O Senhor não te olha como você está se olhando. Ele não te vê como você está se vendo. E às vezes você se vê e você se julga e você se determina por uma situação, por uma parte do filme, né? O filme tem começo, meio e fim. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja aquilo que lá atrás você pode pensar, mas foi tão bom lá. Mas é bom hoje. O que nós precisamos é alinhar a nossa visão diante da palavra. Porque quando nós temos o conhecimento da verdade, quando as boas novas chegaram na nossa vida, essas mesmas boas novas, esse mesmo conhecimento tem que continuar trazendo motivação, tem que continuar trazendo inspiração. Nós temos que ser empolgados com a palavra do Senhor. Nós estudamos mês passado sobre o livro dos apóstolos, querido. Quem disse que a vida do cristão é monótona? Não é monótona. Nós vimos histórias maravilhosas. Eu posso dizer que é aventura pura, querido. Andar com o Senhor é uma aventura, é uma jornada boa, é uma jornada proveitosa. Nunca vai te levar para um fim, querido, que você não deseja. Pelo contrário, o fim que você tem é o que você deseja, Deus ainda faz além, porque Ele vai te levar no além, no infinitamente mais. Esse é o futuro da igreja gloriosa. E você precisa se ver como no contexto de igreja. Você faz parte de algo. Amém? Você não foi salvo só para você desfrutar dos benefícios da salvação. Desfrute de cada um deles. É para mim, é para você. É herança. Você é herdeiro. Amém? Mas Ele conta conosco para sermos seus cooperadores. A palavra do Senhor diz que os anjos queriam o nosso ministério da reconciliação. Querido, você é mais importante que anjo, porque Deus falou: não vão ser os anjos, vai ser a igreja. Vão ser os filhos. Então vamos despertar para essa realidade. Vamos abandonar o espírito de medo, de covardia. Vamos deixar de estar estagnados. O dom de vir para o culto e sentar na cadeira não existe na Bíblia. Você pode ler de Gênesis e Apocalipse. O dom ou chamado de cadeira na igreja não existe. Assentados na cadeira de Cristo não existe, querido. Mas existem dons excelentes, chamados poderosos, considerados. Querido, eu acredito que Deus esteja esperando que a igreja se levante com uma expectativa tão poderosa nesses últimos dias, para que haja realmente uma grande colheita de salvação sobre a terra. Mas nós precisamos nos inserir nesse contexto. Quando eu acho que só o evangelista vai fazer isso, querido, eu já estou errada. Quando eu acho que só o pastor tem que desenvolver esse papel, eu estou errada. Sou eu e sou você. Ah, mas eu lavo, passo, cozinho, sou dona de casa, sou mãe. Você é a igreja de Cristo. Você tem um chamado. Você tem dons. Estão aí. Você só precisa, querido, buscar. Porque Ele diz: buscai os melhores dons. Em algumas versões Ele diz: procurai com zelo. Desejai ardentemente. É a minha parte e a sua. Lembra, Deus já fez a parte dele. Agora é com a igreja. Quais os capítulos de Atos dos Apóstolos nós estamos escrevendo? Escreva, faça parte, seja relevante, deixe um legado. Amém? Aleluia. Eu não quero passar por esse mundo desapercebido. Eu estava ali orando e eu olhei para algumas coisas que passaram lá atrás. E esse louvor, Salmo 126, fala muito comigo. Quem diria que o Senhor faria tudo isso aqui, hoje, comigo? Quem eu era lá atrás, Jesus? Ano passado, 2024, da Escola de Ministros, quantas lutas, quantos apertos, né, Gi? Deus esticou, apertou, amassou, destruiu, reconstruiu, fez, refez. E Ele estava ali falando para mim: mais forte, menos frágil, menos vulnerável. Essa é a vontade do Senhor. Uma igreja menos frágil, uma igreja menos vulnerável aos ataques do inimigo. Porque enquanto a gente continua apanhando em algumas áreas, querido, Ele continua nos deixando no lugar que Ele quer, parados,
estagnados, distraídos, sem visão. Mas quando a gente olha para a palavra e a gente entende que existe um Deus poderoso habitando dentro, porque o Espírito Santo, querido, não tem menos poder do que Deus e Jesus, ele é o mesmo, os três são o mesmo. Um Deus trino, mas os três têm o mesmo poder, a mesma grandeza, eles são tremendos e ele decidiu habitar em mim e você. Então esse poder que você precisa está dentro de você. Lembra que eu falei na quinta-feira passada, procure conhecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele fala, ele ouve. A palavra do Senhor diz que ele tem ciúmes de nós. Ele é o próprio Deus, ele é Cristo, habitando em mim e em você. Então, o que pode ser contra nós? O que é contra nós? É isso aqui, querido. Porque Satanás já foi vencido. Nós precisamos olhar para a palavra e não deixarmos ser levados pelo nosso entendimento. Sair da zona de conforto, colocar em prática e ir para cima. Porque resplandece. A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Mundo, grandeza. Nós estamos aqui para iluminar, nós estamos aqui para salgar. Amém? Então se veja como o Senhor se vê. Tudo que o Senhor colocou e depositou no seu coração no Revival Day e através desses ensinamentos e dos que virão, querido, põe em prática. Alinhe a sua visão, a sua ótica, ao seu respeito. Você já conhece Deus, você já sabe quem Ele é, você tem olhado para Ele. Agora olhe na ótica de Deus ao seu respeito. Amém? A sua palavra seja realmente o espelho diante de você e você se compare, se veja sendo transformado de glória em glória pela palavra. Mas isso só vai ser possível, querido, se você decidir realmente examinar as Escrituras. Não terceirizar o seu compromisso com o Senhor, porque o conhecimento é você que busca, é você que vai atrás, é você que deseja. Ficar sentado só desfrutando dos benefícios da salvação, aleluia. Glória a Deus, isso já é salvação, mas Ele espera que você faça mais. Lembra quando Ele fala na passagem da árvore, que a árvore vai ter que dar bons frutos, senão ela é cortada e lançada no fogo? Não é só porque está se falando, e quantas vezes eu li, eu ficava com medo, né? Meu Deus, eu vou ser cortada e lançada no fogo. A gente sempre olha para essa ótica. Mas na ótica de que a árvore ela foi criada com uma finalidade. Ela só vai ser cortada se ela não cumprir a sua finalidade, o propósito pelo qual ela foi criada. Se ela foi criada para dar fruto, não está dando fruto, então ela vai ser cortada para fazer alguma outra coisa. Assim somos nós, Deus nos criou com uma finalidade, com um propósito, para algo. E, querido, é para algo muito maior do que você está pensando, do que você está vendo a respeito de si mesmo. Agora, o nível aonde eu vou chegar, e a Fabíola falou sobre isso e me marcou, e ela perguntou, você está disposto a subir ao nível de Deus? Eu não sei se você foi impactado com isso, mas eu fui, porque está na minha cabeça, eu falei assim, eu estou disposta até subir até o nível de Deus? Você está? Olha para o seu irmão e pergunta, você está disposto a subir ao nível de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Ele sabe quem você é. Ele tem dons para entregar para você. Está pronto, querido, está feito. A pergunta é, até onde você quer chegar? Você quer fazer alguma coisa? Você quer sair do lugar? Você quer parar de admirar o que o Senhor está fazendo na vida do outro e começar a viver as suas experiências? Aleluia, então se mova. Glória a Deus. Obrigada, Pai, as horas estão voando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse vai ser o texto base do nosso ensino, do nosso estudo, porque ele fala exatamente sobre acerca dos dons espirituais. Quinta-feira passada nós falamos que a salvação é o ponto de partida, amém? Não é o ponto de estagnação.
tudo começou a partir da salvação, quando você conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e disse sim para Ele. Ali começou, querido, a sua jornada de ser um instrumento, fazer parte do Ministério da Reconciliação, mas não parou por aí. Logo em seguida, quando nós vimos em Atos, assim aconteceu conosco, o revestimento de poder. Recebemos o batismo do Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, querido, se você ainda não tem um entendimento total sobre isso, ou fé suficiente para que isso aconteça, querido, procure o seu pastor, converse, deseje e procure ser batizado o mais rápido possível. Porque ele é o revestimento de poder para a capacitação sobrenatural para que você ande no seu chamado. Amém? Deus liberou um poder, querido, para você andar nessa terra, para você fazer a diferença. Então, não queira ficar fora disso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá. Verso 1. Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto e ele começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, e em letra maiúscula você sabe que é o Espírito Santo, amém? É concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, e aí nós vamos começar a falar sobre os dons, amém? A gente tem falado sobre os dons espirituais a partir de quinta-feira passada, e até agora nós não me ative aos dons. Vamos começar a falar sobre eles hoje. Amém? Eles são 9 dons. E aí, a partir do versículo 8, ele começa a citar um por um. Porque a um é dada mediante o Espírito, primeiro, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E aí está falando sobre a fé, um dom espiritual, amém? Depois nós vamos explicar sobre isso. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós falamos também acerca do ministério do Espírito. A palavra do Senhor diz que seria de maior glória, de maior poder, de grande manifestação. Amém? O povo da antiga aliança viveu o tempo do Espírito Santo sobre. E nós vimos grandes manifestações do Espírito Santo lá na antiga aliança. E hoje nós temos a promessa cumprida do Senhor. O Espírito Santo habitando dentro de nós para a capacitação de mudança do nosso caráter, nos transformando para sermos como Cristo Jesus. Ele veio habitar em nós para sermos transformados. Amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor não colocaria vinho novo em odre velho. Então nós nascemos de novo, vinho novo chegou, vida nova chegou. O novo nascimento possibilitou uma nova vida, uma nova criatura para poder reter todo esse poder dentro de nós. Mas não ficou só por aí, ele também veio sobre, trazendo esse poder, esse revestimento de poder, que é um benefício para mim e para você, querido. Pense você ter um poder em suas mãos e você não fazer nada com ele. Que desperdício, não? Mas nós não vamos desperdiçar esse poder.
Nós não vamos desperdiçar as oportunidades. Nós não vamos enterrar o nosso talento. Amém, querido? Não enterre o seu talento. Multiplique, aumente. Amém? Deus quer que você estenda a sua habitação, alargue mesmo. Amplie o território. Na esfera da sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, você seja um referencial e as pessoas vejam Cristo em você. Amém? E que seja assim também por meio da manifestação dos dons. Aí no versículo 7, ele diz que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Essa expressão a cada um no grego quer dizer ekastos, ou seja, para cada pessoa, sem excluir ninguém. Ou seja, ninguém fica de fora. Os dons são para todos. Amém? Você tem um dom. Pode ser que você ainda não tenha descoberto. Uma irmãzinha perguntou para mim no outro dia no culto, né? Se eu ler esse livro sobre os dons e o chamado de Deus, aquele pequenininho, eu vou saber qual é o meu chamado? E eu falei, Senhor, e agora o que eu respondo? Eu falei, irmã, pode até que você saiba. Ou também não. Porque às vezes pode ser que você tenha que ir mais profundamente buscando. Mas você tem o chamado. Todo mundo tem o chamado. Amém? Você só precisa se envolver com ele. Se dispor. Deixar o Senhor realmente falar, Senhor, eis-me aqui. Há quanto tempo você não fala, Senhor, eis-me aqui? Vou deixar você com o celular aí. Não escolha, querido. Não imponha barreiras. Não limite Deus. Abra a mão do seu eu. Toma sua cruz dia após dia, negue-se a si mesmo. E vá. A gente olha num simpósio, para quem foi, né? Marisete e a Mauri. Já são pessoas de idade, mas cheias de fervor no espírito. E quantas obras maravilhosas eles estão envolvidas, com quantos compromissos fazendo. Eles já devem estar beirando 70 anos, né, pastor? Mais ou menos, aquele casal. Mas cheio de verdor, cheio de empolgação. Com uma árvore cheia de seiva nova. Sabe que a vida de Deus te renova? Sabe que o Espírito Santo pode te renovar? Te trazer aí bem-estar, vigor, energia para correr a sua carreira? Aleluia, vamos fazer alguma coisa com esse poder. E ele diz que a cada um, sem excluir ninguém. Então, querido, não se tire desse pacote. Aleluia. Satanás é doido para te ver parado, querido, mas dá trabalho para ele. Quanta coisa ele fez na sua vida antes de Cristo Jesus entrar? Agora se vinga dele. Dá uma rasteira nele todo dia. Como algumas pastoras falam, engana Satanás, confunde Satanás todo dia, irmão. Dá trabalho para ele. Levantar, trabalhar, comer, tomar banho e dormir. Glória a Deus, a gente vive isso todo dia, mas vamos fazer isso com algo a mais. Vamos incluir uma pitada aí de fervor, de poder, de manifestação do Espírito. Está aí dentro. O poder explosivo, o dunamis. Deixa explodir de dentro para fora. Exploda, irmão. Exploda, irmã. Aleluia. Não sei se você sabe, mas uma dinamite, quando explode, ela não explode só naquele lugarzinho, não. Ela causa um estrago numa esfera enorme ao seu redor. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder que está dentro de mim, está dentro de você. Amém? Para facilitar didaticamente, os 9 dons espirituais podem ser classificados em 3 categorias. Amém? 3 dons de revelação, são os dons que revelam algo, que é a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. 3 dons de poder, aqueles que fazem, que realizam algo, que é o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. E 3 dons vocais, são dons que expressam por meio de voz, falando algo, amém? Como a profecia,
a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Amém? Todos eles são concedidos ao homem, nascido de novo. Porque existe um requisito, querido. O dom do Espírito Santo não veio para o mundo. Lembra que Jesus disse que ele viria? E ele falou que o mundo não pode conhecer, porque o mundo não tem parte com Deus, não tem parte com Cristo, então não tem parte com o Espírito Santo. Mas ele diz que nós o conhecemos, porque ele habita em nós e estará conosco para sempre. Então o requisito é ser salvo de novo. Então todo homem que é nascido de novo em Cristo Jesus tem o seu dom concedido a ele no novo nascimento. A palavra do Senhor também diz que ele é irrevogável, sem arrependimento. Que Deus te deu, ele não vai tomar de volta, querido. Você usando ou não usando, crendo ou não crendo, fazendo algo ou não fazendo algo, está aí. Tanto é que também diz a palavra que nós vamos prestar conta com aquilo que nós recebemos. Lembra na parábola dos talentos? O Senhor voltou para que as contas fossem prestadas. Amém? Então multiplica. Aleluia. Usa o que Deus te deu. Ah, mas eu não sei como, eu sou envergonhado, eu sou tímida, eu não tenho ousadia. O Espírito Santo está aí, ele não é o espírito de medo. Deus te deu um espírito de ousadia. Amém? Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, né? E a gente não vai além nas coisas espirituais. Senhor, salva minha casa, salva minha família. Senhor, me ajuda a pagar as contas. Senhor, me ajuda a comprar casa própria. Senhor, me dá um emprego para ganhar mais. Raramente a gente pede, Senhor, me ajuda a ser ousado no teu espírito. Senhor, me ensina como chegar nas pessoas para falar do seu amor. Senhor, me mostra a oportunidade. E quando a oportunidade chegar, o que eu falo? Ele veio para pegar junto com você, querido. Você não está sozinho em nada. Tudo que você empreitar fazer, ele vai pegar junto com você. Principalmente se for para que Deus seja glorificado. Amém? Aleluia, glória a Deus. O nosso papel é buscar, procurar, desejar, procurar com zelo. E hoje nós vamos começar a falar sobre os 3 dons de revelação. O primeiro deles, a palavra da sabedoria. Glória a Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver, né? Ou até você mesmo está ali paradinho, você olhar para uma pessoa e vir uma impressão por dentro de Deus falando algo sobre aquela pessoa e você fala ou não falo? Vou lá, entrego ou não entrego? Palavra de sabedoria. Amém? Ou então você já recebeu da parte de alguém uma palavra de sabedoria. Mas o que é uma palavra de sabedoria, Michele? Deus é o dono de toda sabedoria, amém? Amém? Mas através do dom da sabedoria, que não é um dom natural, não é um saber natural. Não é aquela sabedoria de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que você fala, quem quer sabedoria, peça a Deus. Não, ele não está relacionado, ele não tem a finalidade de que você tenha a sabedoria para o seu cotidiano, para a sua vida com Deus, para se tornar uma pessoa melhor, para como tratar isso, como fazer aquilo. O dom espiritual, ele é diferenciado porque ele é totalmente sobrenatural. É uma sabedoria que te faz saber além. E ele vem para um fim proveitoso sempre para alcançar alguém. Lembra que o fim é proveitoso? O Espírito Santo, ele distribui os dons para um fim proveitoso. E o que é proveitoso para o reino de Deus? São vidas. O que é valioso para Deus? Vidas. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela sempre vai vir para alcançar alguém. Para cumprir algo na vida de alguém. E a palavra da sabedoria, ela vem se mover através de você, que vai desejar esse dom, que vai buscar esse dom. Não vai se acovardar e vai chegar na pessoa e falar aquilo que está no coração de Deus. Porque Deus, que é dono de toda a sabedoria, ele traz um fragmento do que está na mente dele para o seu coração. Talvez ele vai trazer algo, uma revelação, e você não vai ser total, o começo e o fim do que ele vai te mostrar a respeito daquela pessoa. Mas um fragmento. Às vezes vai ser um pontapé inicial para alguém mudar de direção. Para alguém mudar a rota. Amém? Mas sempre vai ser na hora certa, no momento certo.
Ela pode vir, a mente de Deus pode ser revelada a você de maneira sobrenatural a respeito de algum fato, de eventos, propósitos, origens, destinos para alcançar alguém. Por um pequeno momento, os pensamentos de Deus vão ser revelados a você. Querido, isso é poderoso. Sabe, Deus olhar para o Caio e falar, não, o Caio está disponível, então eu vou revelar o que eu estou pensando a respeito da Stephanie, para que ele vá lá e fale com ela. Mas aí, querido, se você não faz, se você não vai, a gente fala, mas Deus vai usar outro. Se ele usar outro, querido, você vai ficar arrependido, você vai ficar triste, você vai se acovardar cada vez mais, não vai adiante, não faça. Prove como é bom, e aí você vai fazer mais e mais, e você vai crescer e ser aperfeiçoado nisso, dando liberdade ao Espírito Santo. Amém? Precisamos entender que somos cooperadores de Deus. E estarmos disponíveis para o que Ele deseja realizar através de nós. Deus quer realizar coisas grandiosas através da Gislaine, do Lucas, da Natália, da Carla, que às vezes está ali quietinha e acha que mais pode, mais faz. Porque não é você. Nunca vai ser você, querido. Você é só um meio. Então, seja o meio, seja o canal. Deixa Ele fazer através de você. Aleluia. Nós somos a extensão de Cristo aqui na terra. Amém. O Pai está lá, cumpriu tudo que Ele tinha que cumprir. O primeiro, Adão, errou, pisou na bola. Tinha que ser imagem e semelhança de Deus e mostrar a Deus aqui na terra, caiu. Jesus veio, fez todo o trabalho perfeitamente bem. Mas aí ele subiu e falou, agora é com você. Você vai ser Adão ou você vai ser Jesus? O bastão está com você, querida. Aleluia. Ele disse obras iguais a dele, obras maiores. Escolhe. Você vai fazer as obras de Cristo? Aleluia. Já são poderosas, né? Mas imagina fazer obras maiores. Chegar onde Ele não conseguiu chegar. Porque Jesus não conseguiu passear em todos os lugares da terra. Tem os cantos remotos. Até os lugares mais remotos. Aleluia, para mim e para você. A palavra da sabedoria sempre estará relacionada ao futuro. É a revelação de algo que ainda não aconteceu. Ela pode se manifestar por meio de uma voz audível, uma percepção interior ou uma impressão, línguas com interpretação, dom de profecia, visões, sonhos ou por meio de anjos. Poderoso, né? É totalmente sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Se você gosta aí das experiências com o Senhor, querido, entre nessa aventura. E agora nós vamos ver alguns exemplos no Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo já atuava, amém? Ele sempre esteve aqui. A gente acha que é só para a igreja, é só para esse tempo, o tempo da graça. Mas o Espírito Santo, ele estava na criação do mundo e antes da criação do mundo. Nós vamos falar sobre o sonho de José, acerca do seu futuro. Ele recebeu uma palavra de sabedoria através do sonho. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, verso 6, versículo 6. Aqui José estava contando para os seus irmãos acerca dos sonhos. Foi uma revelação, não foi? Foi uma palavra de sabedoria da parte de Deus por meio de sonho. Lembra que o sonho sempre, a palavra de sabedoria sempre vai falar sobre algo futuro? E é o que estava acontecendo. Gênesis 37, 6. Pois lhes disse, José estava contando para os seus irmãos, rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Verso 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes o rodeavam, e os feixes que o rodeavam se inclinavam perante o meu. Então seus irmãos lhe disseram, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Deus mostrou tudo o que ia acontecer?
Não, foi só um fragmento. Foi uma palavra de sabedoria que fez ele ver, um dom que revelou algo para José. Talvez se ele soubesse como é que ia ser tudo, ele nem ia aceitar sonhar. Ele falava, Deus, guarda o teu sonho aí, porque o caminho vai ser difícil. E a gente sabe que foi um processo difícil. Mas teve um fim proveitoso? Sim, o plano de Deus se cumpriu. Amém? Sempre vai ser para que o propósito de Deus se cumpra. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Dessa vez, o próprio Deus trouxe uma revelação para Noé. Deus comunica a Noé seus planos para a terra. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha que maravilhoso, querido. Deus tem um plano, um propósito. Deus tinha se desagradado com algo e ele resolveu trazer o que estava na mente, no coração dele para um homem. Uma palavra de sabedoria. Imagine, querido, Deus te confiando algo acerca da terra, do que ia acontecer com esse planeta. É grandioso, não é? Aleluia. É para mim, é para você. Glória a Deus. Gênesis 19. Mais um exemplo no Antigo Testamento. Versículo 12. Aqui o Senhor veio anunciar por meio de anjos. Lembra que ela pode se manifestar também por meio de anjos? 2 anjos vieram dizer a Ló. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui mais dos teus? Genro, filhos, filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. A palavra de sabedoria também vem, querido, nos deixar pronto, à frente de uma situação. A minha oração tem sido sempre para o Senhor: Senhor, me faz saber. Me faz saber, antes que aconteça. Eu não sei o quê, mas eu sempre peço, Senhor, me faz saber antes. Para quê, querido? Nós precisamos estar sempre um passo à frente. A igreja não quer que a gente seja, Deus não quer que a gente seja pego de surpresa. Isso não é para nós. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus em todas as coisas. Preparados, capacitados. Glória a Deus. E no Novo Testamento, Atos, capítulo 11. Vamos lá, não foi só na velha aliança. Na nova aliança, uma superior promessa. Porque agora, não fora, mas dentro. Glória a Deus. Atos 11, 27. Aqui a palavra da sabedoria veio por meio do profeta Ágapo. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito em letra maiúscula, o Espírito Santo trazia por dentro uma informação, uma palavra de sabedoria, de que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Amém? Glória a Deus, revelações poderosas. Glória a Deus. Atos, capítulo 27, versículo 21. Aleluia. Aqui está falando sobre o naufrágio de Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, aqui o navio já tinha naufragado, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo:
Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia. Um naufrágio, todo mundo ali com fome, como é que vai ser? Vamos morrer, não vamos morrer? Mas Deus já tinha avisado para Paulo que eles não morreriam. E que Paulo chegaria diante de César, porque era o propósito de Deus. Um fim proveitoso precisava ser completado. Amém? Então a revelação veio. Glória a Deus. A palavra de sabedoria também agia no ministério de Jesus. Glória a Deus. Quando a gente quer entender os dons do Espírito Santo, querido, olha para Jesus. Deus andou em todos eles. Jesus andou em todos eles. Jesus manifestou todos eles. Amém? E como Ele é, nós somos. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 11. Culto de ensino é assim, a gente vai abrir bastante a Bíblia, amém? Para testificar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no ministério de Jesus, que a palavra da sabedoria é um dom do Espírito, é eficaz, existe, aleluia, e é para mim, é para você. João, capítulo 11, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já tinha a palavra da sabedoria, ele já sabia o que ia acontecer com Lázaro. Ele sabia que Lázaro não ia morrer para morrer de vez. Mas que aquela enfermidade era para que Deus fosse glorificado, o Filho de Deus fosse glorificado. Amém? E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor foi glorificado por meio da ressurreição de Lázaro. Fim proveitoso, todos viram e creram. Amém? A palavra da sabedoria, as manifestações do Espírito Santo, querido, muitas vezes, para mim e para você, que às vezes é maduro na fé, que conhece a palavra já há mais um tempo, a gente não se apega tanto às manifestações espirituais ou às experiências. Porque nós somos maduros e nós temos o Espírito Santo dentro, nós somos guiados pelo Espírito, temos a maior facilidade de ouvir a sua voz a respeito das coisas e seguir, não é assim? Mas quando você era novinho na fé, você não se apegava mais a essas experiências? Você não tinha mais a necessidade dessas experiências, de um profeta te entregar algo, de Deus falar algo? Isso não aumentava a sua fé? Isso não fez você ver Deus com outros olhos? Isso não fez você crer que Deus estava perto? Esse é o fim proveitoso. Às vezes para a libertação, a edificação da fé. Amém? Não é em vão. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos também a passagem de Pedro, de Jesus, que prediz, que fala, né? Em Mateus 26, 34, que Pedro o negaria. Jesus sabia. Palavra de sabedoria. Pedro, essa mesma noite você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Palavra da sabedoria. Você já teve essa experiência? De alguém chegar para você, ou às vezes você está na sua casa, falando com Deus, ninguém sabe, só você e Deus. E você chegar na igreja, ou estar em algum lugar e alguma pessoa chegar e falar tudo aquilo. E te apontar um futuro de coisas que só você e o Senhor sabiam, ou de uma impressão de que você já tem a respeito de algo que vai acontecer lá na frente. Então, querido, é real. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra da sabedoria sempre vai estar ligada no futuro. Sempre vai trazer uma revelação para o futuro. Para José, foi sobre o que aconteceria lá na frente. Amém? Sobre Lázaro, Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Então, sempre apontando a algum fato, um acontecimento, sobre algo que ainda vai vir acontecer. Amém? E a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento também não se trata de um conhecimento natural. Você pode estudar a Bíblia e adquirir muito conhecimento. Mas o dom da palavra do conhecimento também é sobrenatural. Também é um fragmento de um conhecimento, só que não a respeito do futuro. Mas de fatos, de coisas, de planos acerca do passado e do presente.
É um conhecer algo que já aconteceu ou está acontecendo naquele tempo. Amém? Glória a Deus. É um conhecimento especial, extraordinário, sobre fatos e detalhes da vida de alguém, de um indivíduo, de um acontecimento. Sempre vai estar relacionado ao passado e ao presente. E acho que o exemplo assim que mais mexe comigo quando eu leio e vejo e testifico a palavra do conhecimento, está lá em João, capítulo 4. João 4, 16. A mulher samaritana. Aleluia, uma palavra de conhecimento. Não era mais a respeito do futuro, mas de algo que estava acontecendo no presente daquela mulher. Glória a Deus. João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Era uma palavra de conhecimento? Jesus conhecia aquela mulher, Jesus convivia com aquela mulher? Não, ele estava passando por Samaria. Ele só parou ela para beber água. Mas ele trouxe esse conhecimento à tona para humilhá-la? Para condená-la? Não era para um fim proveitoso. E não um fim danoso. Às vezes as pessoas ficam tão vangloriadas dos dons espirituais e acham que é para expor, para envergonhar alguém. Deus nunca vai usar um dom, querido, para envergonhar, para ferir, para afastar a pessoa do caminho do Senhor. Ele sempre quer com um propósito de trazer para perto. Lembra que Ele é o Pai de toda graça, misericórdia e bondade, que a misericórdia dEle se renova todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida? Eu vou saber, Deus vai me fazer saber o pecado daquela irmãzinha. Cuidado, querido. Maturidade. Amor. Logo em seguida dos dons, Paulo ainda fala: eu vou apresentar um caminho sobremodo excelente. Porque a importância, o dom maior de que todos esses dons ainda é o amor. É Ele que sustenta a manifestação de todos os outros dons. Nós podemos ter muito chamado, querido, dons, talentos, mas se não tivermos caráter de Cristo, esses dons e talentos não serão sustentados. Amém? Então sempre vai ser com um fim proveitoso. E essa mulher foi alcançada por Jesus ali. A palavra do conhecimento veio para mostrar o estado dela, para que ela não permanecesse no mesmo estado. Jesus veio expor a situação e o estado daquela mulher através de uma palavra de conhecimento, uma revelação do Pai no coração dele, para alcançar, para salvar, para libertar, para curar, para mudar a história daquela mulher. Amém? Glória a Deus. Ela se conscientizou do amor e do cuidado de Deus para com ela. Eu creio que talvez eu fui alcançado quando eu fui para Jesus através de uma palavra de conhecimento. E eu me achei tão importante com aquilo, porque eu não conhecia Deus desse jeito. Eu conhecia Deus de uma outra religião, mas era aquele Deus lá, todo-poderoso, que está com o cajado pronto para descer na minha testa. Pecou, vai para o inferno. Fez isso, vai para o inferno. Não era um pai. E aí, quando ele usou alguém para chegar com essa palavra de conhecimento, eu falei: nossa, quem sou eu para esse Deus mandar uma pessoa aqui na minha casa para falar especialmente comigo? E já são 24 anos atrás. 24 anos seguindo o Senhor sem nunca desviar do caminho. É um fim proveitoso ou não é, querido? Esse fim proveitoso pode se manifestar através da minha vida, da sua vida, na vida de alguém. Porque um dia foi usado para te alcançar, então use para alcançar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Através de você, grandes homens e mulheres de Deus podem ser levantados nessa terra. E fazer a diferença do grande avivamento antes da vinda de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No Antigo Testamento, a palavra do conhecimento também se revelava. Da mesma maneira, quase igual
a palavra de sabedoria. Da mesma forma, uma revelação interna, uma voz audível, línguas com interpretação, o dom da profecia, visões, sonhos, anjos. Você percebe que elas são muito parecidas, né? A palavra da sabedoria, suas manifestações, os seus meios, a palavra do conhecimento, elas são similares. Mas uma revelando o futuro e a outra o passado e o presente. No Antigo Testamento, nós podemos ver o exemplo de quando Deus revelava através do profeta os planos do inimigo contra o povo de Israel. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, o profeta, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e do que o tinha avisado. Assim se salvou, não uma e nem duas vezes. 11. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, do inimigo do povo de Israel, chamou ele os servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. O inimigo, o rei inimigo, pensando: tem alguém nos traindo aqui no nosso povo, porque eu vou contra eles, eles ficam sabendo do plano, mas era o profeta, que recebia uma palavra de conhecimento para salvar e livrar o povo de Israel. Amém? Aí você fica aí: uau, que coisa maravilhosa. É para você, querido. Aleluia. No Novo Testamento, Atos capítulo 9. Palavra de conhecimento. Glória a Deus. Se você está lendo o livro de Atos, querido, você está vendo muita coisa, muita manifestação do Espírito Santo, dos seus dons. Atos 9, verso 11. Aqui nós vemos a ordem que Deus deu a Ananias, né? Quando Paulo ficou cego, depois do encontro com Jesus. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha a importância do eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está ele orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Detalhes: vai na rua tal, na casa de tal, fulano de tal, está lá orando e te viu. Palavra do conhecimento. Não estava falando sobre o futuro, mas o que estava acontecendo naquele momento, no presente. Amém? E a gente sabe toda a história. Paulo foi alcançado e foi uma grande potência no reino de Deus. Um referencial para que eu e você conhecêssemos o nosso papel como igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No ministério de Jesus, Marcos capítulo 2. Como não falar de Jesus, né? Marcos 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito
que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus estava vendo o coração daqueles homens, porque se indignaram por um milagre de um paralítico que voltou a andar. Aleluia, palavra de conhecimento. João, capítulo 1, verso 47. Aleluia. E esse versículo é maravilhoso. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aleluia. O Senhor viu aquele homem antes de ter um encontro com ele. Imagine Natanael como se sentiu importante, ser conhecido por Senhor Jesus. O homem que todo mundo estava falando dos milagres, das maravilhas. Da onde você me conhece? E Jesus diz: eu te vi. Aleluia, glória a Deus, que você seja um referencial desse amor e dessa importância que Deus tem pelas vidas. As pessoas se sintam amadas, alcançadas por meio de você, porque você é Cristo na terra, você representa Jesus para outras pessoas. Glória a Deus. E agora, discernimento de espírito. O tempo está acabando. Glória a Deus. Discernir é distinguir com clareza, compreender de forma profunda. Discernimento, discernir vem do grego diacrisis, que significa habilidade de discernir, de compreender de forma profunda. Isso não quer dizer que você vai ver demônio em tudo quanto é lugar. Amém? Eu conheço crente assim, que acontece isso, mas Satanás. Acontece aquilo, foi Satanás. Olha, fulano ali está com Satanás. Querido, o discernimento de espírito vai te tornar sensível a perceber as obras satânicas, mas também para discernir a pessoa, o humano, ou as coisas divinas, as coisas da parte de Deus. Essa sensibilidade, querido, é necessária para o corpo de Cristo, até como mecanismo de defesa. Discernir o que está atrás, por trás daquela situação, por trás da ação de uma pessoa. Por trás de uma ação de Satanás sobre a nação. Perceber que as coisas que estão acontecendo muitas vezes na nossa nação são por causa de principados e potestades. Ter uma impressão de Deus para entender o que está acontecendo hoje sobre o Brasil. É uma influência satânica sobre a nossa nação. E às vezes nós julgamos homens, olhamos para a carne e para o sangue. Mas precisamos entender na esfera do reino espiritual. Nós somos do reino espiritual. Nós somos espirituais. Precisamos discernir as coisas espirituais, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. Se eu não discerno o que está por trás de uma situação, por trás de uma pessoa, por trás de um problema, como eu vou me comportar? Como eu vou guerrear com as armas espirituais? Não tem como eu guerrear com as armas naturais uma situação que é espiritual. Seja numa enfermidade. O que está por trás daquela enfermidade? O que está por trás de uma manifestação, às vezes, dentro de um culto? É o Espírito Santo? Ou é um outro tipo de espírito? Lembra que nós lemos aqui, capítulo 12, fala sobre isso. Ninguém que é do Espírito de Deus pode dizer maldito Jesus. Mas quem é de Cristo Jesus, diz Jesus é Senhor. Discernir os espíritos e discernimento de espíritos em letra minúscula, porque Deus é o mesmo, você é dele. Só existe, querido, o bem e o mal. Só existe o caminho da vida e da morte. O Senhor não falou que era assim? Escolhe o melhor, escolhe a vida. Aleluia. Glória a Deus, nós precisamos estar apercebidos, discernindo profundamente no nosso dia a dia. As esposas com os esposos com as esposas, a gente chega atribulado da rua e a gente vai para cima, né? Não, querido, às vezes a gente precisa perceber o que está por trás daquilo para tirar a paz da nossa casa, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos.
É uma visão que vai além. A palavra não diz para ter visão de águia, nós somos como águia, a água vem além. Nós precisamos ter sensibilidade no Espírito Santo para discernir as coisas. Amém? Não é julgar as falhas do seu próximo. Discernimento de espírito não é uma adivinhação espiritual. Amém? Lembra que tinha aquela moça que tinha espírito de adivinhação, que seguia Paulo e Silas? E ele discerniu. Porque ela estava falando que eles eram do Senhor. Ela não estava falando nada demais, ela estava falando a verdade, não estava? Mas aquilo estava incomodando a eles, porque ele sabia que não era o Espírito de Deus, não vinha da parte de Deus. Vinha da parte de Satanás. O que eles fizeram? Expulsaram. Foram perseguidos por isso, né? Aleluia. Mas sabe, querido, que nós temos autoridade para isso? Uma situação se levantou e você percebe, Deus não está nisso. Se levante por dentro, com autoridade no nome de Jesus. Faça alguma coisa, se posicione. Aleluia. Por meio do discernimento de espírito é possível ver e saber o que está por trás das manifestações espirituais, através das interpretações de profecias. Você interpreta uma profecia por meio da palavra. Está em linha com a palavra? Veio do Espírito Santo? Veio de Deus? Quando a gente sabe discernir, a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Aleluia. O discernimento de espírito nos deixa percebidos e protegidos como o corpo de Cristo. É um passo à frente do inimigo. Protegidos pessoalmente, familiarmente, livre dos enganos efetuados por parte do inimigo, livre contra os falsos profetas e obreiros fraudulentos, livres do engano que pode nos desviar da fé. Glória a Deus. Abra em 1 Timóteo capítulo 4. Oh, meu Deus, meu tempo está acabando. Meu tempo acabou, na verdade. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Viu como é importante saber discernir os espíritos? E 1 João capítulo 4. Versículo 2. E está bem claro sobre o assunto. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Por isso a necessidade do discernimento do Espírito. Nós estamos na terra, querido, e existe um sistema governando sobre essa terra. E aqui ele expressa claramente que ele já está presente nesse mundo, o Espírito do Anticristo. Amém? Glória a Deus. Tinha um pouquinho mais para falar, mas é necessário discernir as coisas celestiais. São um benefício para a igreja. Discernir as coisas malignas por parte, para saber como agir contra o inimigo, nos capacita a exercer a nossa autoridade. Aleluia. Agindo como o corpo de Cristo, como igreja triunfante do Senhor. Nós somos a autoridade espiritual mais relevante, mais poderosa nesse mundo, até que Jesus venha nos arrebatar. Amém? Por isso, o conhecimento e a prática do conhecimento. Como diz Paulo, busca, procura os melhores dons. Vá atrás, querido. Ele dá liberalmente. O Espírito Santo concede a cada um, sem excluir ninguém. Cabe a mim e a você buscar os melhores dons. Amém? Não fique inerte. Faça alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Eu encerro por aqui, pastor.